Gente, bom dia, tá? A gente vai continuar, né, falando sobre a aula passada de geografia, falando sobre essa questão das desigualdades, ok? Eu comentei com vocês, né, que na página anterior, tá, que os governos do mundo têm mecanismos, né, para definir essa questão desse desenvolvimento socioeconômico, tá? Socioeconômico, eu acho que é bem fácil de entender, mas é um nome é aglutinação de palavras de sociedade e economia, tá bom? Então vai ser essa soma aí dessas palavras, sociedade e economia. Falei para vocês sobre a questão do PIB, né? Produto Interno Bruto. Falei para vocês sobre a renda per capita, né? PIB seria tudo que o país produz, todos os serviços, né, em relação a valores que o país produz também. Então seriam bens e serviços produzidos ao longo de um ano, vai gerar o PIB daquele ano, ok? E a renda per capita seria o tanto de dinheiro, né, a renda que aquele país tem em relação a cada habitante, tá? Então, se você tem uma renda per capita alta, quer dizer que aquele país, por exemplo, Canadá, ele tem uma produção e ele tem um valor no mercado, né? Uma produção muito grande em relação à quantidade de pessoas que tem, ok? Isso vai gerar o quê? Uma melhor qualidade de vida para cada pessoa ali dentro, tá? Já que se vai refletir na quantidade de dinheiro que cada país tem em relação a cada pessoa, também vai refletir no investimento que aquele país pode dar para cada pessoa dentro do seu próprio país. Então tá bom, vamos continuar aqui. Eu já falei para vocês aí, né, já li um pouco sobre essa questão relacionada ao desenvolvimento, né? Que tem a ver com a questão do PIB, tem a ver com a questão da renda per capita, tá? Mas existem outras questões aí. Primeiramente, como nós vimos aqui, a questão do desenvolvimento, né? Ela é taxada apenas por um crescimento econômico, só que esse crescimento econômico não alcança todos. Então, esse crescimento econômico não pode ser parâmetro para falar que um país é desenvolvido ou subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, né? Tá? Então, não pode ser parâmetro para isso. Porque, por exemplo, nós temos na China, a China é um país muito grande, a China é um país que tem muita gente, e a China é um país que hoje em dia, né, é um país muito rico. Só que a China toda é rica? Não. Algumas cidades na China apenas são bastante ricas, bastante poderosas, mas a maioria da China é composta de vilarejos, é composta de sociedades, estados, né, com problemas sociais, problemas econômicos, problemas estruturais, ok? Então nós temos um centro, né, chinês, essa parte aqui assim, ó, tá? Bastante desenvolvido, ok? Então a gente vai ter Pequim, a gente vai ter Xangai, a gente vai ter o próprio Wuhan, né, que está em coisa agora, né, por causa da questão do corona. Então esses países, essas regiões aí são muito desenvolvidas. Agora a gente tem outras regiões extremamente subdesenvolvidas, tá? Regiões agrárias, países menos desenvolvidos, tudo bem. Olha só, vamos dar seguimento aí, né? Vou ler aqui e a gente vai vendo, tá? Ó, primeiro passo para compreender as desigualdades socioeconômicas globais é diferenciar o desenvolvimento de riquezas. Desenvolvimento significa crescimento econômico acompanhado de desenvolvimento social.
trata-se, entre outros aspectos, de melhorias na qualidade dos serviços oferecidos à população e na qualidade de vida. Alcança todo mundo? Não. Tá? Então, por exemplo, eu estou falando de um país, como por exemplo, sei lá, a Argentina. Eu tenho um bom desenvolvimento de vida aqui? Tenho. Toda a população é bem desenvolvida? Não. Mas como é que eu tenho um bom desenvolvimento de vida? Um bom desenvolvimento de vida? Eu tenho bastante universidade, eu tenho médicos, eu tenho bastante hospitais, tá? Mas esses hospitais conseguem atender a todos? Não conseguem. Todo mundo consegue entrar na faculdade? Também não, tá? A gente vê isso no Brasil, por exemplo, de forma muito forte. Se a gente for, por exemplo, em São Paulo, a gente tem em São Paulo o estado mais desenvolvido, né, talvez da América Latina. A maior cidade da América Latina é São Paulo. A América Latina é tudo isso aqui, tá, gente? Ó, a maior cidade da América Latina é São Paulo, ok? Mas São Paulo é todo desenvolvido? Não. O Brasil é todo desenvolvido? Também não. Nordeste tem regiões onde a população não tem o que comer, morre de fome, expectativa de vida é baixa, não tem saúde, não tem saneamento, não tem nem água encanada, ok? O Brasil é pouco desenvolvido? Não, o Brasil é um país bastante desenvolvido, só que nem todo mundo recebe esse desenvolvimento, tá? Então, ó, vamos lá. O PIB falha ao traduzir o desenvolvimento, porque um país pode gerar muita riqueza e isso não se reverter em investimentos governamentais para melhorar a vida da população como um todo, né? Já o indicador de renda per capita, embora nos permita ter uma noção geral da situação do desenvolvimento de cada país, também não demonstra a realidade de seu desenvolvimento, pois a riqueza produzida não é dividida igualmente entre a população, como a média indica. Para contornar esse problema, outros dados socioeconômicos divulgados pela Organização das Nações Unidas, por intermédio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, são utilizados para medir o grau de desenvolvimento de um país, uma região ou um continente. A seguir vamos conhecer, né, alguns desses indicadores e como eles funcionam. Tá. Aí nós temos a expectativa de vida, a média de idade mais alta da população, tá? Então, tipo assim, a maioria da população morre com quantos anos? Isso é uma ideia de expectativa de vida, ok? Em média, qual é o máximo de idade que a população alcança? Isso vai refletir no quê? Qualidade de saúde, qualidade de alimento, investimento em idosos, tá? Isso vai ser refletido nessa expectativa de vida. Tá? Desenvolvimento da saúde, biomedicina, genética e entre outros. Tá? Mortalidade infantil indica o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida. Isso vai determinar o quê? Também características de saúde, alimento, educação, a questão da educação para o alimento, a questão das possibilidades que esses pais têm para dar um desenvolvimento para esses filhos, né? Então, antes de um ano de vida, morre uma quantidade de crianças. Isso vai gerar essa taxa de mortalidade infantil, ok? Ultimamente, o Nordeste tem a taxa de mortalidade infantil muito alta. A África, né? Sudão e Etiópia também tem uma taxa de mortalidade infantil muito alta. E por último aqui, analfabetismo, tá? Vai determinar educação principalmente, tá? Crianças que sabem ler, né? Pessoas acima de 15 anos que não sabem ler. A taxa de analfabetismo vai determinar políticas educacionais, a educação como um todo, né? Educação de base, tá? Qualidade da educação também é outra característica aqui que a taxa de analfabetismo vai determinar, tá?
Então isso é muito importante. Essas três características é muito importante. Existem outros tipos de estudo também relacionados ao poder aquisitivo, né? Ao quanto essa população pode comprar, tá? Ao desenvolvimento educacional dessa população. Tipo assim, qual camada da população que chega ao ensino superior, qual camada da população chega ao ensino médio. Isso também são taxas que podem ser estudadas e também vão determinar essa ideia do desenvolvimento humano, tá? Olha só. O IDH, né, gente? IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, foi elaborado pela ONU com o objetivo de medir por meio de um valor que pode variar entre 0,0 a 1, tá? O grau de desenvolvimento de um país, levando em consideração os indicadores estudados na página anterior e outros que buscam refletir como vive a população, a qualidade dos serviços oferecidos e o acesso a esses serviços, ok? Então, às vezes a gente tem, por exemplo, uma sociedade que tem um sistema de metrô, por exemplo, muito bom, só que a população não tem dinheiro para andar nesse metrô. Então, o desenvolvimento humano naquela população não é bom. Tá? Economicamente, aquela população pode ser maravilhosa, só que o desenvolvimento humano deles não. Tá. Países com IDH muito alto, de modo geral, atingiram alto grau de desenvolvimento econômico e industrial e apresentam renda per capita elevada, assim como uma melhor distribuição de renda, além de serviços de educação e saúde de alto nível e melhor qualidade de vida da população. Ok? Então, nós temos aqui, ó, de 0,8 para cima é muito alto. E para baixo, ó, é abaixo de 4,99. Tá? Então, ó, países que têm IDH médio e baixo são considerados subdesenvolvidos e geralmente apresentam uma distribuição de renda e serviços públicos precários. Alguns países considerados subdesenvolvidos que atingiram o IDH considerado alto nas últimas décadas, como é o caso do Brasil, são chamados de países em desenvolvimento ou países emergentes. Ok? Ó, o Brasil tem o segundo aqui, ó. Então aqui, ó, são desenvolvidos ou emergentes, tá? A gente pode fazer uma ideia aqui, ó, que basicamente esse hemisfério norte, tá? Essa parte aqui, ó, daqui para cá, basicamente essa região aqui, ó, ela é mais desenvolvida do que essa região aqui. Isso é uma regra? Não. Existem países aqui no hemisfério sul que são desenvolvidos também, né? A Argentina aqui, o Chile tem um desenvolvimento muito bom, aqui a Austrália, tá? Mas, em regra, o norte do mundo é mais desenvolvido do que o sul do mundo. Existe alguma característica natural para que isso aconteça? Não, mas acontece. Tá? Aí a gente vai ter aqui, ó, a questão da fome no mundo, né? Como é que ela funciona, a cidadania, né? E tudo mais, a gente vai falar disso aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Show. Então, ó, terminar isso aqui, ó. Cidadania no dia a dia, fome no mundo. Tá? A fome no mundo ainda possui números alarmantes. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estima-se que mundialmente, no período entre 2014 e 2016, cerca de 7,95 milhões de pessoas estavam desnutridas por passarem fome. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de alimentos. Apesar disso, segundo o IBGE, em 2016, aproximadamente 52 milhões de pessoas viviam em condição de pobreza no Brasil. Tá?
Aí nós temos uma ideia de consumo de calorias, né? Consumo desigual de calorias, enquanto na Somália nós temos uma dieta diária normalmente, em média, né, gente, de 1.696 calorias. Na Austrália, por exemplo, a gente tem o dobro de calorias. Isso reflete numa ideia de nutrição, que na Austrália é até exagerado, né, em relação à Somália, tá? Era para ser aqui, ó, 2.500 calorias é o consumo médio normal, né, e que espera-se, tá? A concentração de renda é um obstáculo ao desenvolvimento social, pois tira o direito de grande parte da população de ter acesso a produtos e serviços básicos. A fome está diretamente ligada a esse fator. Sem dinheiro, a população mais pobre se alimenta mal e passa fome, ainda que haja abundância de alimento no mundo. Aí nós vamos ter algumas imagens aí, né, falando sobre essa fome aí no mundo. Alguns lugares aqui que passam mais fome, ó. Se vocês observarem o mapa todo aberto, ó, né, vocês vão reparar que aqui a fome é muito menor do que aqui, ok? Principalmente na África. A África passa muita fome, gente. Tá? Aí nós temos duas perguntas aqui, ó. Qual é o objetivo principal? Qual é o principal motivo de ainda haver fome no Brasil e no mundo? Má distribuição de renda, má distribuição, tá, de dinheiro gera fome, gera problemas. Em sua opinião, como o problema da fome pode ser resolvido ou minimizado em todo mundo? Aí eu deixo para vocês, gente, mas é fácil de entender, né? Já que o principal motivo é a má distribuição, aqui se torna mais fácil, tá? Eu espero que vocês consigam fazer as próximas páginas, ok? E depois a gente continua aí essa matéria aí, falando mais um pouco sobre esse problema de distribuição de renda no mundo e essa desigualdade, tá ok? Valeu, gente, um abraço, tchau, até mais.